E nós começamos com uma boa notícia nessa terça-feira. A Assembleia Legislativa recuou e desistiu de promulgar trecho de projeto que liberava envio de lixo de outros estados aqui para o Paraná. A decisão foi anunciada na sessão plenária de ontem pelo presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano, do PSD, e ocorreu somente depois de muita repercussão do assunto na imprensa. A lei sobre resíduos sólidos já tinha sido sancionada pelo governo, porém com 2 vetos. Um deles justamente que impedia a importação de resíduos sólidos urbanos e industriais de outros estados. Quando apresentou o veto parcial ao projeto, o governo apontou que a proposta permitia a liberação da recepção pelo Paraná de resíduos que foram proibidos por destinação por uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. O Poder Executivo ainda ressaltou que o veto era justificável porque a disposição de resíduos que apresentem características de inflamabilidade em aterros industriais significa um retrocesso na política de resíduos sólidos no âmbito estadual. Entretanto, o veto foi derrubado no dia 25 de julho por 29 votos a 13. Os votos pela rejeição do veto vieram da própria base do governo na casa, enquanto a oposição votou para mantê-los. Como o governo não promoveu alterações na lei que já tinha sido sancionada, coube ao presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, promulgar a derrubada do trecho que impediu o recebimento de resíduos de outros estados. Com a divulgação do caso na imprensa e críticas da população, de entidades da sociedade civil e também de proteção ambiental, além da OAB Paraná, do Ministério Público, a Casa Legislativa recuou, ou seja, sem a promulgação, os vetos do governo continuam valendo e o Paraná não deve receber lixo de outros estados. Ao ler uma nota no início da sessão de ontem, o presidente Ademar Traiano alegou que os objetivos do projeto foram distorcidos pela imprensa. Segundo ele, a decisão de recuar foi tomada após uma reunião dos líderes das bancadas com representantes do setor produtivo. Repudiamos as afirmações de que qualquer deputado estadual ou deputada tenha tomado suas decisões sem considerar todos os aspectos a partir do estrito interesse público. Apesar disso, em razão das interpretações diversas e para resguardar o compromisso ambiental, não publicaremos dispositivos vetados, tornando-os sem efeito o veto derrubado. Essa decisão foi tomada após novos debates com os parlamentares da situação e da oposição. Reafirma que a Assembleia decide pelo não recebimento de resíduos sólidos urbanos e industriais de outros estados, para que fique bem claro. O autor do projeto, o deputado Tião Medeiros, do PP, não estava presente na sessão plenária de ontem. Por conta da dimensão que o caso tomou, alguns parlamentares da base criticaram a forma como o texto tramitou na casa. O deputado Ricardo Arruda, do PL, foi um dos que usou o seu tempo na tribuna para falar sobre o assunto. Revendo esse processo todo, preocupa muito a gente, porque às vezes a gente é levado aqui na boa-fé de atender o pedido de um colega, porque a gente tem que supor aqui que essa casa é feita de gente séria. Esse PL 67 foi proposto pelo deputado Tião Medeiros. Então esse deputado que tem que explicar para a população o porquê que ele pediu, porquê que ele fez esse projeto de lei. Agora, revendo esse PL, o porquê eu quero saber que o deputado Russenbach, que era líder do governo, assinou junto com o Tião Medeiros o pedido de urgência nesse projeto. Qual urgência tem esse projeto, se nem o governo quer? Ora, ou a gente aqui é levado aqui, nós somos base de governo, e quando o líder do governo pede, nós entendemos que o governo está a par. Agora, não pode jogar nas costas dos deputados esse projeto de lei. O texto tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa e, por conta disso, não teve como ser debatido, por exemplo, em uma audiência pública com a sociedade civil e diversas entidades. Mesmo assim, o líder do governo na Assembleia, o deputado Marcel Micheleto, do PL, criticou os comentários feitos pela imprensa sobre o caso. Nós tivemos maturidade de descer 2 degraus
para que a sociedade possa se aprofundar ainda mais e principalmente aqui faça um apelo ao nosso jornalismo do estado do Paraná, que tenham cuidado com muitas vezes com os comentários que são tendenciosos, que pode prejudicar o estado. Aqui nós temos que fazer essa reflexão. O tema ambiental é importante, mas o lixo também é importante para a gente resolver problemas de pequenos municípios. Voltando 2 passos para que a gente possa conversar com a sociedade paranaense, mas buscar esse entendimento importante de resolver esse problema do lixo. Já o deputado Arilson Chiorato, do PT e líder da oposição na casa, frisou que o recuo foi importante para que o assunto possa ser discutido com mais profundidade. Eu acho que houve um debate. E aqui, quando o debate fica público e toma corpo como tomou por conta da grande divulgação feita pela mídia, ele voltou a ser um assunto essencial e houve um aprofundamento do tema. E chegou à constatação que de fato esse projeto iria ser maléfico ao meio ambiente, à recepção de lixos, como estava colocado. Por isso foi veto. Olha, é um recuo da casa, com certeza, um recuo do que foi votado aqui, mas um recuo que é um avanço para o Paraná. O passo para trás da Assembleia Legislativa também só ocorreu depois do governador Ratinho Júnior declarar durante a convenção do PSD que poderia questionar judicialmente a derrubada do veto feito pelos deputados. Vamos lá, algumas considerações sobre isso. O nosso pai da Constituição, Ulisses Guimarães, dizia o seguinte: que a única coisa que mete medo em político é povo na rua. Em tempos modernos, a rua pode ser encarada, considerada como as redes sociais, como as mensagens de celular, como os e-mails, como os telefonemas, enfim. A verdade é que a sociedade se mobilizou, cobrou da Assembleia e eles sentiram a pressão. Sabe aquele meme, Bia, do Galvão? Sentiu? Sentiu. Foi isso. Foi isso. Não se enganem. Ali, o que funcionou foi a pressão popular. E não há nenhum problema nisso. Pelo contrário. Mostra que a Assembleia é uma casa democrática que está sensível à opinião pública. E isso é ótimo. Eles são representantes do povo e têm que nos escutar. Ponto. Eu estou muito feliz com o que aconteceu na Assembleia, de verdade. Queria aqui parabenizar a Assembleia Legislativa do Paraná. Os políticos falam por aí que eu só falo mal deles. Estou aqui parabenizando o conjunto dos 54 deputados estaduais do nosso estado, que foram sensíveis e voltaram atrás. Não há nenhum problema em voltar atrás. Ninguém tem que ter compromisso com o erro. Deu problema aqui, revimos, consertamos. A vida que segue. Então, parabéns à Assembleia do Paraná por tomar essa atitude. A pressão veio da sociedade, a pressão veio também do governador do estado, que mandou o recado lá no sábado, na convenção do partido dele, em alto e bom som. Eu sou contra isso e vou trabalhar contra. Mesmo eles aprovando essa lei aí, os órgãos ambientais sob gestão do executivo vão pegar pesado. Veio do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que disse: lixo em Curitiba não. E eles foram vendo que o cerco foi fechando. Então, foi isso que aconteceu. A sociedade se unificou e conseguiu essa vitória. E parabéns aos deputados que ouviram a sociedade. É a função de vocês fazer isso. Ponto 2. Eu quero responder aqui diretamente ao Marcel Micheleto, que é o líder do governo, e falou lá, Bia, que os jornalistas têm que ter mais responsabilidade. Olha, deputado, quem tem que ter mais responsabilidade são os deputados. O senhor. O senhor foi acusado ali na sessão de encaminhar voto errado. Os deputados estão dizendo isso. Então o senhor tem que ter mais responsabilidade. Os parlamentares têm que ler o que estão votando. Porque eu vi vários deputados, Pedroso, me ligaram alguns inclusive, dizendo o seguinte: olha, a gente votou porque o governo deu um indicativo através de seu líder, Marcel Micheleto, que era a favor do projeto, a favor de derrubar o veto. E aí se sentiram enganados, inclusive. Deu um ruído de comunicação muito grande lá. Então, o deputado Marcel Micheleto, estou respondendo ao senhor que criticou os jornalistas, a responsabilidade da mídia, do Grupo RIC, da RPC, da Bandeirantes, foi em divulgar o caso conforme os fatos e avisar a sociedade do que estava acontecendo. E a sociedade respondeu o que ela queria. Então, a responsabilidade da mídia foi importante para que um ato como esse não fosse liberado. E para terminar, Bia, eu queria até o teu depoimento, você acompanhou a sessão, estava lá cobrindo, eu senti, e eu vi pela internet a sessão, um clima de constrangimento muito grande ali, né? A fala do Ricardo Arruda, por exemplo, na tribuna é muito forte.
Ele critica ali os líderes do governo e ele deixa claro ali que se sentiu enganado. Ele não falou isso, quem achou foi eu. Que ele se sentiu enganado, né, por alguns encaminhamentos que foram dados e pela rapidez do processo. Esse projeto não teve uma audiência pública porque assinaram lá o regime de urgência. Tem tanta urgência assim debater isso? É isso mesmo, Bia? Você sentiu isso, você que estava lá? A necessidade da urgência ficou, de certa forma, incompreendida agora por parte dos deputados. Poderiam ter questionado isso também durante o processo, mas sentiram que aquilo estava de acordo com os pedidos do governo. E aí foram pegos de surpresa quando chegaram 2 vetos importantes, quando houve toda a reação popular e perceberam que o projeto não estava tão alinhado com o governo do estado como tinha sido divulgado dentro da casa pelas pessoas responsáveis por essa comunicação entre a Assembleia e o governo do estado, que de fato é o líder da base no governo. E um outro ponto também sobre o Marcel Micheleto, que criticou o trabalho da imprensa, Mari, que eu convido ele também a sempre atender os jornalistas lá na Assembleia quando solicitado, porque é difícil ter uma entrevista com ele. Verdade. É importante ele falar. E mais do que isso, Bia, nós fizemos aqui no RIC Notícias e Opinião da Jovem Pan News, na quarta-feira, um debate com os deputados. Ninguém quis falar. Nós convidamos o Marcel Micheleto, não quis. Nós convidamos o Tião Medeiros, autor do projeto, não quis. Nós convidamos o Gugu Bueno, que foi o relator desse projeto na Comissão do Meio Ambiente, não quis. Nós convidamos o Goura, não quis falar. Nós convidamos o Sembach, não quis falar. Todo mundo se escondeu, Pedroso. E agora ficam reclamando aí que a imprensa deturpou fatos. Ora, vocês sabem que foram convidados para vocês mesmos falarem? Ninguém quis. Eu convidei a mesa da Assembleia, alguém da mesa da Assembleia, pessoalmente. A Assembleia não quis se pronunciar. E aí, Pedroso, tem uma discussão jurídica agora importante, porque o Traiano, junto com a mesa, decidiu que não vai promulgar e que assim a lei fica sem efeito. Ocorre que teve uma discussão lá importante, porque a nossa Constituição Estadual tem lá, artigo 71, no parágrafo 7º, diz que quando a lei não é promulgada, dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia tem que promulgar. Se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Perceba que eu fiz questão de ser literal aqui na lei, porque a lei dá o comando. Ela não fala pode fazer, ela manda. E isso é bem importante. Então, essa questão aí entrou num limbo jurídico. Qual que é o medo de alguns deputados ali? É que cria a chamada jurisprudência. E aí é o seguinte, hoje é o projeto do lixo. Amanhã pode ser outro projeto de menor ou maior importância. E aí, sempre que o presidente, e esse é um ato dele, individual do presidente, não quiser promulgar algo, pode ser que uma decisão do plenário, que é soberano, não seja respeitada. Essa é a preocupação de alguns deputados. Foi até proposto fazer um novo projeto de lei revogando esse, mas isso não foi aceito. Então, o clima na Assembleia, Pedroso, ferveu. Ferveu, e ela deixa uma lição, tá? Uma lição importante, que é o seguinte: por mais que muitas vezes a gente entenda que parte da imprensa merece críticas, parte da imprensa tem algum grau de tendência, mas ficou muito explícito aqui, pelo incômodo inclusive da fala de alguns deputados, do papel que a imprensa teve para trazer luz sobre o que estava acontecendo ali. Então, cada vez mais, a imprensa livre, independente, que fala o que é importante, que alerta a população, ela é fundamental para o processo democrático, inclusive para fiscalizar. O incômodo ali apresentado, por incrível que pareça, a sensação que eu tive, Mark, não era em relação ao projeto em si, muitas vezes, mas é por ter tido luz, porque as pessoas tomaram ciência do que estava acontecendo. Então é muito importante, inclusive, para aqueles deputados que agora falam, olha, a gente votou sem entender direito, entender o seguinte: você precisa acompanhar muitas vezes onde você está direcionando o teu voto. Independente dos comandos do líder do governo, é fundamental a responsabilidade no exercício do mandato. Afinal, a população vota no deputado, ela não vota no líder do governo. Então é fundamental que esses deputados saibam exatamente onde estão direcionando o voto. E nesse processo, ouvinte, você pode acompanhar que tiveram vários erros e um grande acerto. Dos erros, inclusive a oposição participou. Agora muitos deputados batem no peito, são oposicionistas e dizem, olha, nós somos contra, mas lá atrás votaram a favor. Só mudaram de ideia depois do veto do governador. Veja o seguinte, lá atrás, muitos deputados que hoje criticam o projeto votaram a favor. Então, esse recuo foi o grande acerto, mas você tem uma série de problemas aí. Posso citá-los. Um deles, os deputados votarem sem entender muito bem o que estão votando. A oposição lá atrás não acompanhar também o que estava acontecendo. Um regime de urgência mal colocado.
Então, é importante que, além desse caso que o Mark está alertando, que é sério, do precedente que esse caso de não se promulgar, né? Isso é um precedente importante, porque lá na frente você pode ter casos mais graves ainda sendo deixados na gaveta. Mas é importante também que todos os deputados aprendam com essa lição, e a gente tem que parabenizar sim a imprensa pelo trabalho que ela fez, e independente de qualquer coisa, os deputados eles não podem se incomodar com a luz quando ela é posta, Mark. 7h17.